Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, ok? Fiquem ligados aí para a caixa assombrada, hein? E bora pro relato de hoje, que é este daqui: sonho premonitório de um acidente. Você já teve sonho premonitório? Pois é. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano mesmo. Todos os nomes citados já estão trocados. Pode ler tranquila, obrigada. Hoje venho contar o meu relato de um possível sonho premonitório que eu tive esse ano. Eu tenho uma amiga que é muito próxima a mim, vou chamá-la aqui de Rubi. Eu e ela já até dividimos casa juntos e trabalhávamos na mesma empresa, no mesmo horário. Éramos como irmãos mesmo, sempre juntos, com uma conexão inexplicável. Há 2 anos eu me mudei de cidade, então não somos mais próximos como antigamente, mas mesmo assim, quando nos falamos ou nos encontramos, parece que nada mudou, que os dias que vivíamos juntos fosse como se fosse na semana passada. Meses atrás, já fazia algumas semanas que estávamos sem nos falar. Eu estava nas minhas correrias e ela nas dela. Em uma noite qualquer eu tive um pesadelo horrível, Ana. Eu estava em um avião, prestes a decolar, e tudo parecia ocorrer bem. Depois de um tempo que decolamos, o avião começou a passar por uma instabilidade. Eu ouvia nitidamente as pessoas com medo e o aviso para que todos ficassem em seus lugares. Eu olhei pela janela e me apavorei. Uma das asas do avião estava pegando fogo. Começou um caos generalizado e o avião começou a cair. Eu vi nesse momento a minha amiga Rubi e sua esposa desmaiadas. Eu sentia todo o terror e a adrenalina de forma tão intensa que eu fiquei paralisado. Por algum motivo eu estava de pé nesse momento e fui arremessado de costas contra uma poltrona. Nesse momento eu acordei. Eu estava em choque, ansioso e passando mal. Era por volta das 2 e pouco da manhã e estava lá eu acendendo um cigarro e tentando me acalmar. Passou um tempo, me acalmei, deitei novamente, peguei no sono e depois de alguns minutos eu estava sonhando de novo. Dessa vez estava eu, Rubi e sua esposa e mais alguém que eu não me lembro. Estávamos indo de carro para algum lugar, conversando e rindo. De repente estávamos no aeroporto fazendo check-in e levando as malas. Nesse sonho eu lembrava do sonho anterior, então eu ficava super preocupado, falando que estava tendo uma intuição ruim de que algo ia acontecer. Eu lembro dessa pessoa, que eu não sei quem era, me acalmando e falando que estava tudo bem, que ia dar tudo certo. Como é típico de sonho, tem aqueles cortes de cenário e situação, cortes de cenário e de situação repentinos, assim. Então, estou tentando conectar da melhor forma, ok? Bom, já estávamos no avião, prontos para decolar. Eu olhava para a janela sempre e parecia estar tudo bem. E aí começou a turbulência. O avião totalmente instável e dessa vez eu não consegui olhar pela janela, mas estava acontecendo tudo de novo. Eu só conseguia pensar, eu sabia. Dessa vez foi pior. Não vou dar detalhes para não virar um proibidão. Mas uma parte da lateral do avião foi arrancada com a força da queda. Eu vi a minha amiga Rubi, sua esposa e essa terceira pessoa que eu não lembro quem era, sendo arremessados para fora do avião. E eu me segurava ao máximo nas poltronas, mas o avião explodiu e eu acordei novamente. Dessa vez eu não voltei a dormir. Nem se eu quisesse eu ia conseguir. Eu decidi ficar acordado para ir trabalhar direto. Horas depois, indo em direção ao trabalho, eu contei tudo para minha amiga no WhatsApp. E ela me disse que em fevereiro, mês seguinte, estávamos em janeiro, ela tinha uma viagem programada e que passaria por alguns países. Um dos últimos seria a China. Ela disse que ficou pensativa, mas não quis falar muito sobre o assunto. Depois de um tempo, ela me manda a seguinte mensagem: Amigo, você não sabe o que aconteceu agora mesmo. Recebi uma ligação de seguro funerária. Eu tô em choque. Ficou uma preocupação e uma ansiedade tão intensa, sabe? E decidimos esquecer, pois se preocupar não resolveria nada.
A viagem estava paga e até então era só um sonho. O mês da viagem chegou, fevereiro, estávamos nos falando todos os dias. Ela partiu e chegou em segurança na sua primeira parada. Ficamos mais calmos e tranquilos, já que tudo ocorreu bem. Ela e a esposa estavam curtindo a viagem e a gente se falava com intervalos de horas entre as respostas, pois o fuso horário de alguns lugares que ela visitou era bem diferente do Brasil. Recebi fotos, vídeos, áudios, adorei acompanhar a viagem dela. No meio para final de março, ela já estava no fim da viagem. Ia fazer uma das últimas paradas antes de voltar ao Brasil. Ia ser na China. Ela me mandou algumas mensagens falando que estava se sentindo muito estranha, ansiosa, sem motivo e com medo. Foi repentino o sentimento no dia do voo, sabe? Infelizmente, eu estava dormindo na hora e só fui ver no dia seguinte as mensagens dela. Eu já estava desesperado, perguntando se estava tudo bem, se ela tinha ido. E o tempo passou. E eu com aquele aperto no coração. Ela me mandou mensagem falando que devido à crise de ansiedade generalizada que ela teve, foi decidido, entre ela e a esposa, que voltariam para o Brasil mais cedo, cortando da lista a última parada na China. E eu fiquei mais calmo e feliz que estava tudo bem. Desejei melhoras para ela e falei que eu sentia muito. Algumas horas se passaram e eu recebo um link dela. A notícia que muitos devem se lembrar, do avião que caiu na China, indo de Kunming para Guangzhou. É assim que fala? Não sei. Justamente o mesmo avião que ela estaria junto com a esposa. Ela me mandou áudios chorando, a esposa dela em choque, e eu nem sabia o que falar, nem pensar. Até agora eu não sei muito. Ana, foi um sentimento horrível. Ela ficou alguns dias a mais por lá, pois estava com medo de entrar em avião, mas voltou bem e em segurança. Ana e Assombrados, essa experiência me causa arrepios até hoje. Nunca passei por nada parecido antes e parece até mentira. Eu e minha amiga sempre nos sentimos estranhos ao lembrar disso. Eu, inclusive, não consigo nem descrever os meus sentimentos ao escrever esse relato. Adoraria ouvir a opinião da Ana e de todos, sempre com respeito. E tudo bem caso alguém não acredite. Se eu puder dar um conselho, sempre sigam sua intuição. Mesmo que não seja clara, às vezes os nossos sentimentos estão nos alertando sobre algo. PS, Ana, quando você ler o relato me responde... Ah, tá, pra saber que foi lido, tá bom. Bom, o que eu acho, eu acredito. Isso aconteceu mais de uma vez com meu irmão. Inclusive com um acidente de avião que ocorreu. Ele sonhou, ele viu até as cores do avião, ele viu praticamente como acontecia, assim, sabe? E ele contou para os colegas dele na época, né, que ele trabalhava como segurança, e ele estava no aeroporto naquele dia esperando um cliente dele chegar, que eles iam fazer a segurança. E ele tinha sonhado, já tinha contado isso alguns dias antes para os colegas. E aquele dia no aeroporto aconteceu. Do jeito que ele tinha falado. Tanto que a hora que aconteceu, os caras começaram a passar rádio. Cara, é aquele teu sonho, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso acontece, gente. Essas premonições, sonhos premonitórios, às vezes eles não são muito claros. Mas se você conseguir ler nas entrelinhas, às vezes não é preciso, às vezes eles são claros mesmo, mas às vezes não tanto. Você tem que tentar entender, assim, mas como que a gente vai saber, né? Aí chega aquela coisa, você fala, e aí, será que isso é premonitório? Será que é só um sonho? É muito complicado esse lance de sonho premonitório, porque, né? Ai, sei lá. É tenso, né? Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Você já teve sonhos premonitórios? Conta aí pra gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!